Bom, então, dando prosseguimento aí nos nossos seminários, segunda palestra vai ser do Matheus, ele vai falar sobre forma normal de vestir. Matheus, fica à vontade. Tá, obrigado. Bom, então, como o Douglas disse, vou falar sobre forma normal de vestir, que esse foi um tema que eu estudei bastante ele, usei bastante ele durante o meu mestrado, e é um resultado que pouca gente conhece e é um resultado muito bom. Então, eu vou falar dele. Essa apresentação vai consistir basicamente em duas coisas. A primeira eu vou passar eu vou falar mais ou menos o que está acontecendo com o slide, e depois disso a gente vai passar para um PDF onde a gente vai poder ver a demonstração. Só para deixar claro que, por causa do tempo, eu não vou conseguir fazer a demonstração super detalhada, mas meu objetivo é tentar dar uma ideia do que está acontecendo e como mais ou menos a gente faz essa demonstração. Bom, então a gente vai começar com uma motivação, depois vai falar de uns resultados preliminares de álgebra, só relembrar o que é germe, essas coisas, e depois falar qual que é o teorema que a gente quer provar no caso. Bom, a motivação é a seguinte: qual que é o melhor teorema que existe, né? Pô, o teorema do fluxo tubular, porque pega uma grande gama de campos e fala que de uma condição que quase sempre acontece, o campo é facinho. Então, eu acho que todo mundo faz isso, a gente sempre precisa saber quando o fluxo passa por um lugar, como que ele funciona. E aí, quando a gente não consegue usar o teorema do fluxo tubular, a gente fala, ixi, e agora? O que a gente faz, né? E essa palestra aí é para eu te ensinar como resolve esse problema. E aí a outra coisa que a gente pode fazer usando isso, que foi o que eu usei na minha tese, não sei se vai dar tempo de mostrar isso, mas a gente consegue construir umas cartas especiais para dimensão suave em dimensão 3, para campos suaves por pares em dimensão 3. E se der tempo eu vou falar um pouco sobre isso, como que eu fiz. Bom, então vamos para os resultados de álgebra. Bom, primeiro a gente vou definir o que é germe, vou passar bem rápido, acho que todo mundo sabe. O germe vai ser uma equivalência nos espaços das funções, que vai de uma vizinhança de um ponto P. E aí você vai falar que duas funções definidas dessa forma, numa vizinhança de P, são equivalentes, e você consegue achar uma terceira vizinhança que está contida nos dois, tal que você tem igualdade aqui. E isso gera, acho que todo mundo sabe, um anel, né? O anel dos germes, esse é um anel que tem muitas propriedades, por exemplo, ele é um anel com um único ideal principal, e você define as operações de anel fazendo aquilo que você faria, né? A soma vira soma, o produto vira produto. E, além disso, ele é um anel com unidade, se você considera a função unitária, a classe da função unitária, você tem o zero sendo a classe da função que leva todo mundo em zero. Bom, agora a gente vai falar do teorema da preparação de Malgrange, a gente não vai demonstrar esse teorema basicamente conhecido, que ele fala assim, se você tiver uma função que você tem a derivada até n-1, ela é zero, e a enésima derivada ela é diferente de zero, então, dada uma função g de x aqui, você consegue dividir essa função por a sua inicial e o resto vai ser esses polinômiozinhos até a ordem n-1. Bom, agora a gente só vai falar como que a gente transforma mapas de função suave em mapas de germes. Isso vai ser importante para daqui a pouco. Se tiver um mapa que vai de m para n, variedade suave, tudo suave aqui, sempre que eu falar um mapa ou uma variedade, vai ser tudo suave. Você consegue definir esse pullback nos germes, que vai ser do jeito que você realmente faria as coisas. Você pega um F e compõe ele, e isso aqui vai ser um homomorfismo, e se for diffeomorfismo, vai ser isomorfismo de anel, é bem straightforward para provar isso. Bom, agora a gente vai falar do teorema generalizado de Malgrange. A gente também não vai provar, mas também é um resultado bem conhecido. Você pegar duas variedades suaves, x e y, e uma funçãozinha suave entre as duas, tal que f de p vai para q, a gente pode considerar um módulo A, que é um módulo em relação ao espaço dos germes. Aí a gente põe como hipótese que esse A vai ser finitamente gerado no espaço dos germes. Então esse teorema diz que ele também vai ser finitamente gerado como a imagem por esse push forward, nota que isso aqui é um subanel do espaço dos germes, se somente ser esse quociente aqui, onde isso aqui é o ideal maximal, for finitamente gerado como espaço vetorial. Isso aqui é bem mais ou menos isso aqui, porque ele diz em uma forma meio estranha que você consegue dividir as coisas.
Beleza. E aí a gente vai ter o resultado que a gente vai provar, porque esse resultado aqui é bem difícil de acreditar. Mas se você souber os outros dois, fica mais ou menos fácil. Que é se você tiver uma φ, que ela satisfaz essas condições, até a derivada k-1, isso aqui é zero, e a k-ésima derivada diferente de zero, então vai existir germes, A1 até a NB, pertencente a espaços de germes, tal que essa igualdade acontece. Isso aqui é uma igualdade bem esquisita, se você parar para pensar, porque você está falando mais ou menos que os polinômios até a ordem k, eles são LDs nos germes escritos dessa forma. Isso aqui não é nada óbvio. Assim, não que os outros sejam óbvios, mas os outros, ao menos, são conhecidos. Bom, e agora a gente vai falar o que a gente quer provar nisso aqui. Bom, primeiro a gente vai relembrar o que é uma derivada de Lie. Eu tenho praticamente certeza que todo mundo sabe, mas rapidinho. Você vai falar que a derivada de Lie vai pegar um campo x e uma função f suave. Você vai falar que a derivada de Lie de f na direção x em p vai ser o gradiente de f multiplicado com um gradiente em p. Perdão, com um campo em p. E a gente agora pode derivar quantas vezes a gente quiser usando essa notação, e a gente fala de ordem recursiva, que é a derivada enésima de f na direção x vai ser o gradiente da anterior aplicado nesse ponto x. Tá. Agora a última definição que a gente vai precisar para entender o que está acontecendo é a definição de ponto de contato. Bom, esse aqui vai ser nosso setup básico sempre. Vai ser M uma variedade suave, uma subvariedade suave sigma, que vai ser a imagem inversa de uma função suave que tem valor regular em zero, e um x um campo suave. Sempre a gente vai estar trabalhando assim. Bom, então como é que a gente vai definir o ponto de contato em um rapaz aqui da subvariedade? Dois casos, né? O primeiro, se ele for linearmente independente com P, ele tem um campo, a gente vai falar que tem um contato zero. Agora, se ele for LD, que é o esperado, né? Você tem coisas que são LI, você quer que o contato seja zero. E se o campo for LD, aí vai ser o seguinte: você vai pegar as derivadas em Lie até o enésimo ponto. Se ela for zero, e a enésima mais 1 for diferente de zero, então ele é um ponto de contato de ordem n em P entre o seu campo x e a sua variedade sigma. E aí a gente vai ter um caso adicional. Se em adicional esse conjunto aqui ele for LI, o ponto vai ser chamado de contato simples entre N e P, entre x e... Perdão, de ordem N em P, entre x e sigma. E assim, é importante notar que essa condição não é tão difícil de acontecer. E essa vai ser a condição que a gente vai querer para conseguir a forma normal de Vichyk. É falar que tem um contato simples. E mais ainda, Não, depois eu falo isso. Tá. Agora vamos ver o que é a forma normal de Vichyk. Bom, então a gente tem nosso setup básico, né? Então, se a gente pegar um ponto P, que é um ponto de contato simples de ordem K, em X, entre X e sigma, com o K menor que M-1, que é a dimensão, e M sendo a dimensão de M, então a gente sabe que existe uma troca de coordenadas, uma mudança de variáveis, isso aqui é uma mudança de variáveis, tal que a sua fronteira, né, esse seu sigma, ele é levado, fica de um jeito facinho, que vai ser o x1 igual a zero, e o seu campo ele fica de um jeito agradável. Aí nota que se seu ponto de contato for zero, isso aqui vira o fluxo tubular, né, que aqui vira 1, 0, 0, 0, 0. Bom, então vamos ver como que a gente prova isso. Só uma coisa que eu não falei é que a gente fala que um outro nome que eu até vou usar depois, que se você pegar um ponto de contato simples, ele é chamado de singularidade tangencial. Bom, espero que todos estejam vendo aqui. Estão vendo, né? Beleza. Bom, então vamos primeiro provar aquele teorema do teorema da preparação de Malgrange, o corolário. Bom, então o que a gente quer provar é que a gente tem uma φ que tem essas derivadas aqui zero e que a k-ésima derivada é diferente de zero, a gente quer ver que existem esses germes. Beleza. Como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente define π2 como sendo a projeção na segunda variável, e aí a gente define essa f como sendo a sua função φ, né, que isso aqui chega em R, aqui ó, chega em R, e aqui em R2. E aí isso aqui vai de Rn mais 1 para
para Rn mais 1. Muito bom. E aí a gente define o A, e lembra que a gente vai querer usar o teorema da preparação de Malgrange nesse A, como sendo o espaço dos germes. Bom, o ideal maximal do espaço dos germes, como eu disse antes, é as funções que se anulam em zero, no ponto zero. Mas vamos ver que isso é igual a esse ideal aqui, que esse ideal é o ideal gerado por t, x1 até xn. Bom, é bem fácil de ver isso, porque se você toma um ponto G que está no ideal maximal, a gente sabe que G de 0 é 0. Bom, mas então o que a gente pode fazer? O que a gente sempre faz em álgebra, em análise, a gente coloca um zero ali para as coisas funcionarem. Você pega o G de tx menos G de 0, 0, porque isso aqui é zero. Aí você pode usar simplesmente o teorema fundamental do cálculo, só que essa derivada que a gente é muito bom em derivar, a gente só faz a regra da cadeia, e deixa as coisas desse jeitinho aqui, agrupando as coisas. Bom, aí a gente concluiu que todo mundo que está no ideal maximal tem que estar no ideal gerado por t, x1 até xn. Bom, isso implica que o ideal maximal está contido nesse ideal, mas bom, o ideal é maximal, né? Então a gente tem igualdade. Agora o que a gente faz? A gente vai pegar A como sendo o espaço dos germes, como a gente viu antes. Bom, ele é finitamente gerado sobre ele mesmo, né? O 1, ele é super finitamente gerado. E agora, utilizando a aplicação F, que a gente definiu aqui, como se nossa φ é a projeção em π2, ele também vai poder ser analisado como um módulo sobre a imagem dele no espaço dos germes. Bom, beleza. Eu só lembrei aqui que essa estrela aqui está ao contrário. Era para estar em cima. Que o pullback é só a composição. Mas como que a gente calcula o F estrela do ideal maximal? Bom, a gente viu antes que isso aqui é esse ideal, gerado por t até xn, então é só aplicar em cada entrada e a gente tem esse valor, tem isso. Bom, mas agora a gente consegue ver que esses dois ideais aqui, eles são iguais. O ideal gerado por φ x1 até xn e tk até x1 até xn. Por quê? Porque a gente pode usar o teorema da preparação de Malgrange, o convencional. E ele diz, uma das formas de escrever ele, é que você vai ter um C, que o C é diferente de zero, e tem esses germes de 1 até a n, tal que essa igualdade ocorre em uma vizinhança da origem. É só você pegar aquele teorema usual do teorema da preparação de Malgrange. Cadê ele? Ele está aqui. E aqui, em vez de colocar o G, você coloca um TK aqui. Perdão, você coloca você começa com o seu F sendo TK, e aí você coloca o G sendo a sua φ. Aí você vê que vai dar tudo certo. Beleza. E bom, se a gente escreveu desse jeito, e esse G em zero é diferente de zero, então a gente tem que o φ está contido no ideal gerado por TK e x1 até xn, e também a gente tem que a gente pode dividir aqui e tem que o TK está gerado para o ideal que vai de x1 até xn e o φ. Então a gente tem igualdade desses dois ideais. Bom, agora é só a gente tem que ver se isso aqui é finitamente gerado. Mas é finitamente gerado, é facinho. Você troca onde tem A pelo seu CK. Aí você lembra que isso aqui pode ser escrito desse jeito, isso vai ser um espaço vetorial e a base é nada mais, nada menos que essa aqui. Então segue o teorema da preparação de Malgrange, que esse espaço dos germes é finitamente gerado como F estrela do espaço dos germes. E a gente ainda calculou o conjunto gerador, que no caso é esse. Bom, então, mas TK está no espaço dos germes. Então você só usa que existem germes que estão aqui nesse espaço e pronto. Você conclui o resultado que a gente queria. Esse resultado vai ser bem importante para daqui a pouco. Beleza. Agora que a gente sabe isso, vamos provar a forma normal de Vichy. E só lembrando que vai ter infinitas mudanças de variáveis e eu vou falar quais são as importantes, onde que é o foco que você deve prestar atenção se não entendeu nada até aquele ponto. Bom, o que a gente faz? Primeiro a gente vai usar o único teorema que a gente sabe mais ou menos, né? Que é o teorema do fluxo tubular.
Então, se a gente pega o teorema do fluxo tubular, a gente encontra uma cartinha que vai de φ1 até Fn, tal que o push forward dela fica 1, 0, 0 e o P elevado em zero. Bom, agora só usando a definição de push forward, isso quer dizer que o x de P vai ser igual o dφ0 menos 1. Ah, não, aqui não. Ah, sim, dφ aplicado no zero, dφ menos 1 aplicado no zero, do 1, 0. Mas isso é a mesma coisa que derivar essa carta φ em x1. Então, a conclusão que a gente chega é que esse valor está em P sigma. Agora, o que a gente faz? A gente tem que mudar também a coordenada da nossa função, tal que o sigma está sendo imagem inversa de valor regular, que é a mesma coisa de compor ela com φ menos 1. Bom, só usando a regra da cadeia, a gente chega à conclusão que se você pegar essa φ e derivar em x1, isso aqui vai ser zero também. Beleza. Mas f é a imagem inversa de valor regular. Isso aqui é diffeomorfismo e isso aqui é uma função de valor regular. Então, tem que existir algum valor que a f é diferente de zero. Vamos falar que é o xm. Isso não tem problema nenhum. E aí a gente vai usar o teorema da função implícita, descobrir que tem uma φ, tal que ela sempre soluciona o nosso valor. Beleza. Então a gente tem uma equação para a fronteira, né? Como é que a gente sabe que se um x está pertencente a esse valor? Bom, isso acontece somente se o φ for zero, que é a mesma coisa de dizer que o xm tem que ser φ de x1 até xm. Só que nota que o fato do P ser singularidade, nossa, falei de um jeito estranho, singularidade tangencial de ordem k, isso não vai depender do campo x. Então eu posso pegar qualquer f e que isso não vai mudar nada. Então, a que eu vou escolher, a gente pode supor, sem perder linearidade, que o nosso f é escrita dessa forma. xm menos a nossa φ que a gente encontrou aqui. E as coisas continuam ok. Bom, por causa das nossas condições, a gente tem que a derivada de Lie de h na direção x, a enésima derivada, isso aqui é zero. Mas você põe o push forward dos dois lados aqui, aí isso aqui aparece a f e o φ, mas aí você lembra que o x estrela está sendo escrito naquela forma 1, 0, 0, 0. Isso é a mesma coisa de pegar a derivada enésima de x1. Então isso aqui é zero se o n estiver entre 1 e k. E, de novo, pelas condições, a gente tem que xk no k mais 1, isso é diferente de zero. Bom, só que agora a gente usa aqui a singularidade tangencial, ou seja, esse conjunto é LI. Esse conjunto se é LI, porque a gente está usando diffeomorfismo e tudo mais, significa que isso aqui também é LI. Bom, se isso aqui é LI, esses conjuntos, significa que essa matriz, que está aqui, essa A, ela tem posto K. Tá, mas ainda não está muito bom, porque essa fita meio bagunçada, então a gente vai fazer primeiro uma mudança de variável para tentar anular as derivadas parciais da nossa φ. Então, o que a gente faz? A gente pega x1 até xm igual, e o ym a gente arranca essas derivadas. Nota que a gente não precisa colocar o x1 aqui, porque isso aqui já é zero por hipótese. Tá, e a gente vai definir a φzinha agora. E a φzinha vai ser a φ menos essa parte. Bom, nas novas coordenadas, o x continua 1, 0, 0, porque a gente não colocou x1 nessas partes aqui. E a gente tem agora que a derivada da fronteira, a equação da fronteira passa a ser com esse φzinho, quando você isola, porque onde tinha xm, você vai trocar por esses valores e as coisas vão dar tudo certo. Bom, e novamente, a gente vai ter as mesmas propriedades que continuavam anteriormente. Você vai ter que isso aqui vai ser zero, se não tiver k, e vai ter que esse aqui diferente de zero. Ainda mais, o seu b vai continuar composto k. Mas agora a gente tem uma condição muito boa, que é que todas as derivadas parciais de xi no ponto zero, elas são zero. Isso vai ser importante para daqui a pouco. Bom, mas agora a gente pode usar o corolário do teorema da propagação de Malgrange. Essa parte aqui é bem importante. Isso significa o quê? Que vai existir, porque a nossa φ está satisfazendo tudo que precisa ser satisfeito aqui. E aí vai existir φ1 até φk, de forma que o y1k vai poder ser escrito como um polinômio em função desses germes. Aí, o fato da gente ter usado isso vai vir agora, porque quando você ficar fazendo regra da cadeia um monte de vezes, vai zerar quase tudo. E aí a gente consegue tirar essas condições bem fáceis aqui. É bem fácil de verificar, não vou provar, mas é bem fácil. Que essa derivada aqui é k mais 1 fatorial, que a derivada em xb é diferente de zero. Isso aqui vem da regra da cadeia nesse termo aqui. E
você tem que a derivada em BI é, é igual a zero para entre 2 e B mais 1. Bom, agora a gente vai fazer outra mudança de variável, que a gente vai falar, porque a gente descobriu que isso aqui é diferente de zero, então a gente pode falar que Z1 é Y1, Zm-1, até Zm-1 é Y-1, e a gente pode colocar que o Zm é, B, é o B, de Y2 até Y. A gente pode fazer isso porque a gente viu aqui que isso aqui é diferente de zero. Bom, se isso aqui é uma mudança de coordenadas, então isso é um diffie local, né? Teorema da função inversa. Isso significa que você tem uma g, que é uma função inversa também. Você tem a função inversa da f, perdão, que pode ser escrita por g localmente. E se você fizer as contas, significa que é só você compor as coisas. Então você tem uma coisa que é bem esquisita aqui, que é que o xm é igual a u desse monte de coisa aplicado no b. Bom, mas por que eu estou fazendo isso? Porque a gente precisava pegar a equação da fronteira, que era isso, e mudar para essas novas coordenadas. Mas isso é a mesma coisa de aplicar U, por causa dessa relação aqui acima. Tudo bem. Mas o que a gente pode fazer agora? Em vez de a gente começar com G bola F, a gente pode fazer F bola G. E aí, se você só aplicar B dos dois lados e pegar o ZM, no fim, isso você conclui que a equação da fronteira é dada agora por B composto com essa φ. Só que é ruim ficar escrevendo isso, que tem muita coisa sendo composta aqui, né? Então a gente vai usar o φ barra. E agora é uma parte crucial da demonstração. Por quê? B bola φ, isso aqui era dado nessa equaçãozinha antes, né? Isso aqui virou φ barra. Então o φ barra, ele vai aparecer um monte de lugar aqui, ó, veja. Ó, você vai ter que o φ barra, só colocando, vai ser A1 até ficar. Mas aí a gente pode usar nosso truque de compor U com B, porque vai virar basicamente identidade. Mas isso aqui é φ barra de novo. Então a gente achou uma equação meio que de polinômios de φ barra que fala dela mesmo. E isso é uma coisa bem esquisita e a gente vai abusar demais disso. Aí a gente, pô, muito difícil escrever essa parte toda, né? A gente vai chamar o DI dessa decomposição e aí a gente tem a nossa equação da φ que fala dela mesma. Outra coisa, só colocando nessa equação aqui embaixo, derivando tudo, você tem de novo que vai ser zero, vai ter as mesmas coisas que você vai conseguir, essa φ vai ter posto K. É bem fácil de verificar isso. Bom, outra coisa que você pode verificar também, que se você fizer essa derivada aqui, ó, você deriva I vezes em Z1 e depois em ZJ. E aí você tem que isso vai ser a mesma coisa que derivar o índice I na posição ZJ. Porque aqui é um polinômio e muita coisa dá zero, e quando você fizer a regra da cadeia, você vai ver que acontece isso. Mas olha só o que está acontecendo. Essa φ tinha posto K aqui. Isso ter posto K significa que essa função aqui embaixo tem posto K. Bom, se tem posto K, a gente pode reordenar as coisas, mudar um pouquinho as variáveis e falar que o primeiro menor dela é diferente de zero, né? De ordem K. E também dá para ver aí que DI de 0 é 0, você faz isso derivando. Tá. E agora vem uma mudança de variável que é um pouco chata de fazer, mas mostra por que é importante a função falar dela mesma. Que a gente vai falar que W1 é Z1 mais 1 sobre K mais 1 de DK de Z2 até M e o resto continua a mesma coisa. De novo, o X1 continua na forma 100, porque não teve, o Z1 não está sendo falado nas outras coordenadas, ele é o único que aparece 1. Então, nada muda. Bom, o que era a equação da fronteira? A equação da fronteira era Zm igual a Y barra. Cadê? Aqui, ó, Zm igual a Y barra. Então, o único que mudou aqui é o Z1. Então, vamos colocar ele aqui. Beleza, colocou ele aqui. Só que aí a gente tinha aquela relação do polinômio, né? Que isso aqui, da equação que eu falava dela mesma. Então, a gente escreve aqui. Só que aí fica esse termo muito ruim aqui, que a gente não consegue entender muito bem o que é ele. Mas, ora, isso aqui é YM, né? Pela primeira linha.
Então, esse é o grande ponto da equação falar dela mesma, e a gente conseguir explorar isso. Porque o que está aqui, a gente troca para o YM de volta. E aí, a gente tem essa relação que está aqui embaixo. Aí você faz muita conta, e vocês têm que acreditar muito em mim que isso aqui vai dar certo. Mas é muita conta, faz muita conta. Muita conta. E aí a gente chega nessa equação aqui no final. Por favor, aqui são só passos triviais, usando todas as propriedades de binômio de Newton que você conhece. Tá, então a gente chega que a equação da fronteira é esse monstro, né? Que é ym igual a esse monte de coisa. E aí a gente vai para a penúltima mudança de variável, que vai ser o quê? x1 tio vai ser w1, e essa parte aqui, ó, que está aqui, a gente vai chamar desse valor, né? Vai chamar de x tio k mais 1 menos j, que é exatamente o que tem aqui. O resto, o que a gente vai fazer aqui é pegar o WM, passar para lá, juntar com essa rebarba aqui que sobrou, e chamar ele de x tio k mais 1. E aí o resto você deixa mais ou menos como é que tá. Bom, a pergunta natural isso é, por que que isso é uma mudança de coordenadas? Bom, a gente fala agora. Esse ponto, esses termos aqui, aqui e aqui, eles estão na boa, né? O único problema são isso aqui, porque esse está bem esquisito. Só que aí, você só lembra que o único termo cruzado que vai, o único termo não cruzado que vai aparecer aqui é quando o i for igual a j. Que isso aqui vai para zero e sobra só o di, que no caso vai ser o dj, né? Porque i igual a j. E aí a gente supôs, não sei se você lembra, que o di, o d1, d2, d3 até dk, isso tem ordem k. Tem posto k, então isso vai ser uma mudança de variável de fato. Então, de novo, o campo continua no ponto x100, mas a fronteira se torna bem mais amigável, né? E agora a gente vai para a nossa última mudança de coordenadas, que é quando o milagre acontece. Você vai falar que o y tio i, ele vai ser esse monstro aqui, e o yj tio vai ficar na mesma. Se o k mais 2, se o j estiver nessa condição aqui. Por que que isso vai dar certo? Bom, vamos ver agora, né? Como que a gente faz isso, né? Deriva em t, aí tem uma regra da cadeia, que é derivar esse, e depois sair dx1 tio dt. Mas dx1 tio dt é 1. E todos os outros que aparecem aqui vai ser 0, né? Tirando esse que é 1. Então é a mesma coisa que derivar. Bom, derivou, apareceu isso. Mas aí a gente deu muita sorte, porque esse é só o y tio mais 1. Olha só que beleza. E aí, quando tiver em k mais 1, isso aqui vai ser 1, só colocar na conta, e o resto vai ser 0. Bom, então a gente fez uma coisa muito boa aqui, porque a gente pegou o x e escreveu ele nessa forma que é muito fácil, né? E, bom, quando eu falo muito fácil, é que não é impossível, né? É bem mais agradável. E como fica a equação da fronteira? Bom, a equação da fronteira era isso aqui. Mas do que você calcula y de 1, ó, no y de 1, isso aqui vira k mais 1, quando é 1, esses dois termos cancelam, e aí você tem que, é exatamente isso, mas isso, né, na fronteira é 0, né? Então, y de 1 é 0, a equação da fronteira, e a gente provou o teorema. Só para completar, vou falar uma referência aqui. Então, assim, é bem difícil você achar um lugar bom para ler. Tem só um lugar que foi escrito por pessoas muito espertas, que sou eu, o Ricardo e o Douglas, e está no Archive. Tem uma prova um pouco diferente do que é o que eu mostrei aqui. Eu, particularmente, gosto mais dessa, que explicita mais as mudanças de variáveis, mas lá está mais compacto, se você quiser aprender sobre isso. E tem o arquivo do Vichik, que é um tanto quanto ilegível. Então é isso. É isso, Matheus. Acabou? Acabou. Beleza. Então, algum comentário? Pergunta? Fala aí, Marco. Eu vou comentar aqui é o seguinte. Eu conheço esse paper do Vichy há muito tempo. Eu dei até um mini curso na USP sobre ele há muito tempo atrás. E
Ele é um teorema para ser aplicado em variedades com bordo. E ele é um teorema estático, tem pouca dinâmica aí. E eu acho que o que precisa ser feito são duas coisas, mesmo em variedade com bordo. As bifurcações, que isso aí não... esse resultado aí do Vichyk, ele não se aplica às bifurcações, ela fixa uma dimensão, e nessa dimensão vê quais são os instrumentos estáveis. Mais ou menos é isso. Então, essa é uma coisa que precisa ser estudada, mais ou menos na linha daquele paper meu com Sotomayor, que saiu nas páginas amarelas, em dimensão 3. Mais ou menos, então, nós tratamos as bifurcações. Eu acho que esse é um caminho. E outro caminho seria, em dimensão 2, quando você está em sistema não smooth, não suave, você tem, esse paper pode ser muito útil quando você tem uma singularidade de um lado e a outra é regular. Então, serve. Agora, quando você tem, em dimensão superior, genericamente, você tem uma singularidade tangencial em cima, singularidade tangencial embaixo, isso pode ser algo genérico que você não consegue destruir. Então, vale a pena você fazer para o sistema de coordenadas, procurar quais são aqueles que são estáveis ou persistentes por perturbações, mas através do sistema de coordenadas, que é exatamente o que o Vichyk faz de bom é exatamente isso. Então, aí você precisa estudar, em vez de uma função, você tem que estudar um sistema divergente de funções, um diagrama de função. Então, é isso que eu queria comentar para você, mas essencialmente você está dentro da dinâmica. Essas são as aplicações. E também você tem aplicação quando você tem hamiltoniano, sempre localmente, né? Globalmente é meio difícil você ter essas aplicações globalmente. Localmente, quando você tem hamiltoniano, pares de hamiltoniano, alguma coisa assim, isso não está feito em lugar nenhum na dinâmica, em qualquer dimensão. É isso. Legal. Eu só queria falar um negócio que eu esqueci, né? Qual que é a diferença desses dois artigos, né? É porque aqui eu fiz ele só para coisas suaves, mas aqui a gente mostra que vale para analítico. Você supor tudo analítico também, você consegue os mesmos resultados. Só isso. Só complementando, eu ia comentar primeiro, o Marco aí deixou registrado alguns problemas legais em abertos aí para a gente tratar futuramente, e complementando também o que o Matheus falou, esse pré-print, a ideia desse pré-print foi justamente a necessidade, porque assim, o teorema da forma normal de Vichyk, ele trabalha para coisa suave, então ele dá uma singularidade tangencial genérica em determinada dimensão, existe uma mudança suave, né, uma mudança de coordenada suave que coloca nessa forma normal, que é linear, né, ele é bem bonitinho. Como a gente estava querendo trabalhar com coisas analíticas para conseguir primeiro retorno, ou trabalhar com half return maps, esse tipo de coisa, a gente queria entender se, no caso analítico, com variedade analítica, campo analítico e singularidade genérica, as mudanças de coordenadas também eram analíticas. Né? Então, o pré-print surgiu dessa indagação. Né? E o que foi demonstrado é que, de fato, você consegue repetir as ideias feitas aí no artigo do Vichyk, para o caso analítico também, e obter todas essas mudanças de coordenadas analíticas. Nas referências também que o Matheus colocou, vale ressaltar que o artigo do Vichyk é um artigo em russo. O artigo é russo. Não existe uma versão, vamos dizer assim, oficial traduzida por inglês. Tem uma versão não publicada. Pelo menos até onde eu conheço, eu nunca vi uma publicação em inglês do artigo do Vichyk. Existe sim um PDF,
em inglês que alguém, a gente é muito agradecido por esse alguém, que a gente não sabe quem é, fez aí uma tradução, mas é algo não publicado. Enfim, só um comentário. Então, E também uma coisa que é interessante falar sobre esse artigo aqui, porque assim, eu passei uns meses estudando ele. Tem muito typo nele, tem muita coisa que está escrita que realmente não é aquilo. Tipo, em vez de estar um K, o cara coloca um L lá. Em vez de. Ele começa a colocar um phi barra do nada que ele nunca definiu antes. Você tem que. Porque, assim, é um negócio bem difícil de você conseguir entender o que o cara estava fazendo. talvez porque não é uma versão revisada, né? Sim, sim. Foi uma tradução. E a gente correu até o Matheus, né? Corremos atrás da versão russa, tentamos encontrar algumas coisas similares em outros lugares, e então esse pré-print o pré-print e também a dissertação de mestrado do Matheus, ele comentou que tem algumas diferenças entre as demonstrações aí, enfim, diferenças naturais aí da proposta de um artigo e de uma dissertação, mas vale comentar que temos agora algum material fonte, assim, com coisas, sei lá, legíveis, né? Não que a versão que a gente tenha não seja legível, que foi dali que a gente se baseou, né? Mas aí temos uma coisa bem mais explícita, assim. Bom, Matheus, muito obrigado, agradecemos a sua palestra aí. A próxima é do Luan, né? Se ele já quiser